Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação e estamos ao vivo aqui novamente para mais dois encontros, os nossos dois encontros semanais que a gente tem aqui na nossa quinta-feira de aulas da noite, tá bom? Prazer estar aqui com todos vocês, diretamente dos estúdios do canal Educação. E hoje eu estou com a galerinha de São José do Piauí, né? São Pedro do Piauí, Palmeira, Oeiras, Canavieira, Campo Largo e Betânia. Galerinha sempre conectada aqui com a gente, diretamente do IPTV. Meus anjos, além disso, estou com a galerinha do YouTube. Quem está aqui com a gente sempre sabe que eu interajo com vocês, né? Eu sempre busco interagir com vocês e não vai ser diferente hoje, viu, galerinha? Já me deram boa noite, né? Palmeira tá aqui com a gente e vamos que vamos, né? Vamos que vamos começar aqui o nosso conteúdo de hoje, que será Fundamentos da Óptica Geométrica. A gente continua trabalhando a óptica, porém hoje nós vamos dar início ao tema de Fundamentos da Óptica Geométrica, mais especificamente trabalhando com os fenômenos ópticos. Vou trabalhar aqui com uma série de fenômenos que eu vou determinar como é que a luz se comporta em cada um desses fenômenos, certo? Então, para começar, a gente vai trabalhar com o nosso roteiro de aulas, certo? E nesse roteiro eu vou falar sobre os fenômenos, como você está vendo. Durante toda a nossa aula a gente vai trabalhar com esses fenômenos. Depois, eu vou trabalhar com a reflexão da luz, que é um dos fenômenos. Então, eu vou pegar uma parte da aula só para trabalhar a reflexão da luz. Depois, a gente vai trabalhar com os tipos de reflexão, a regular e a difusa, certo? E depois a gente vai trabalhar com as leis da reflexão, primeira e segunda lei. Show de bola? Beleza? Galerinha, vamos então começar a nossa aula. Preparados? Então pega teu caderno, pega teu lápis, pega tua caneta, tua borracha, todo teu material escolar, para a gente começar a trabalhar aqui com esse tema, certo? Então, para a gente dar início à nossa aula de hoje, a gente vai definir o que são fenômenos ópticos. E aí, o que vocês acham que são fenômenos ópticos? Fenômenos ópticos, professor, eu acho que são fenômenos relacionados à óptica, né? Relacionado à luz, algo que acontece no dia a dia, que está diretamente ligado à luz. Está correto, tá? Esses fenômenos ópticos são eventos observáveis a olho nu. Esses eventos observáveis, eles vão provocar uma interação entre luz e matéria, tá? Luz e matéria. E dentre esses fenômenos, nós vamos ter o fenômeno da reflexão, refração e absorção, tá? Dentre esses fenômenos, eu tenho o fenômeno da reflexão, fenômeno da refração, fenômeno da absorção. Bom, são esses três fenômenos que a gente vai observar hoje. E em cada um você vê que o comportamento da luz é diferente. Na reflexão, por exemplo, você está observando que essa luz, ela incide no material e ela retorna, né? Ela bate e volta. Na absorção, a luz, ela fica no material. Perfeito? Ela se encontra apenas no material. Ela, ao ser incidida nessa superfície, ela não retorna. Ela não passa do material. Ela simplesmente fica absorvida nele.
E depois nós temos a transmissão. A transmissão seria você utilizar o meio material apenas como uma forma de separar uma parte da outra. Ou seja, um meio do outro. Então, o meio material ele serve só como uma entrada para a luz passar. Essa luz ela passa desse meio material e se transmite para outro meio, tá? Então a gente vai explicar melhor o que é cada um desses fenômenos, como cada um desses fenômenos acontecem, certo? E a gente vai começar pelo primeiro, que é a reflexão da luz, tá bom? Reflexão da luz, jovens. O que é, professor, esse fenômeno? Olha só, reflexão da luz seria todo fenômeno óptico caracterizado pela incidência da luz na superfície que separa dois meios. Então, a luz, ela incide numa superfície que separa o meio 1 do meio 2. Como assim, professor? Imagina que você tem uma superfície S que vai separar esse meio aqui de cima, que eu vou chamar de meio 1, dessa parte aqui de baixo, que eu vou chamar de meio 2. Correto? Então, nas duas imagens, eu vou ter essa situação. A luz, ela vai incidir nessa superfície que separa o meio 1 do meio 2. Olha a luz incidindo aqui nessa superfície, ó. A luz vem aqui, incide. A luz vem aqui, incide. Incidir é colidir diretamente na superfície S, na superfície que separa os dois meios. Porém, o que acontece após a luz incidir essa superfície? Ela retorna para o meio de origem. Ela vai retornar para o meio de origem. Certo? E aí, galerinha? E aí, ela vai, ó, voltar. Ela não passa para o meio 2. Ela simplesmente vai voltar para o meio 1. Professor, esse fenômeno pode acontecer de quantas maneiras? De quais maneiras? Pode acontecer no formato regular e no formato difuso. Aí você vai observar na imagem. O que é o formato regular? O formato regular seria a imagem da direita, seria a situação em que a luz, o feixe de luz, os raios luminosos, eles incidem paralelos, eles incidem um paralelo ao outro e eles retornam um paralelo ao outro, tá? Eles incidem paralelos e retornam paralelos. É o que está acontecendo lá na regular. Na difusa, você percebe que eles vão incidir paralelos, porém, eles vão refletir de que maneira? De uma maneira completamente diferente um dos outros. Você percebe que cada raio de luz ele vai para uma direção diferente. E isso vai produzir uma consequência. A gente vai ver mais na frente da aula, tá? Então, a reflexão da luz é o fenômeno em que a luz ela incide numa superfície que separa dois meios. E
Ao incidir nessa superfície, ao colidir nessa superfície, essa luz ela retorna para o seu meio de origem. Tá bom? Próximo fenômeno. Próximo fenômeno seria o fenômeno da refração da luz. Refração da luz. O fenômeno da refração é diferente do fenômeno da reflexão, tá? Cuidado. Na refração, você tem a passagem da luz do meio 1 para o meio 2. Olha a diferença. Na reflexão, a luz, ela nem passava, ela nem chegava a passar para o meio 2. Ela voltava para o meio 1. Então aqui a luz ela incide na superfície S, que separa os dois meios, e ela acaba passando para o meio 2. Tá? Então esse fenômeno de refração, ele é caracterizado pela transmissão da luz que separa os dois meios. E aí você tem uma consequente entrada da luz no segundo meio. Tá bom? E aí, da mesma forma como acontece o fenômeno da reflexão, a refração também pode ser regular e difusa. Observe. A refração regular é aquela refração que a luz ela incide paralela, cada raio incide paralelo na superfície S. E, ao passar para o meio 2, vai continuar paralelo. Já a refração difusa a gente já não tem essa mesma característica. Na refração difusa, os raios de luz, eles incidem paralelos, porém, eles acabam passando para o meio 2, sofrendo uma alteração de direção. Você observa aí que os raios eles vão todos para lados diferentes. Tá bom? A justificativa para que aconteça refração e reflexão difusa é exatamente essa imperfeição na superfície. Você vai encontrar essa imperfeição nos dois fenômenos. Então, todo fenômeno que é difuso, você vai observar imperfeição na superfície. A superfície não é perfeitamente lisa. E isso vai alterar a propagação do raio de luz. Certo, jovens? Beleza? O terceiro e último fenômeno óptico que a gente vai estudar é o fenômeno da absorção de luz. Esse é o terceiro e último fenômeno. Perfeito? Esse fenômeno da absorção de luz,
eu já vou ter a incidência da luz na superfície que separa dois meios, sem que haja o retorno dessa luz ou a transmissão dessa luz, ou seja, não vai haver refração também não, nem reflexão nem refração. A luz, ela é totalmente absorvida pelo material. Esse é o fenômeno da absorção de luz. Por exemplo, eu tenho a incidência da luz branca em uma superfície escura. Será que vai refletir a luz branca para o meu olho? Será que vai refratar a luz branca? Não. Essa luz ela vai ser totalmente absorvida. Todas as frentes de onda, que representam as cores diferentes da luz, vão ser absorvidas. Ok? Jovens, isso acontece muito, por exemplo, nos estúdios de fotografias que revelam as fotos pelo negativo. Eles utilizam uma luz vermelha, né? Meus queridos, o que a gente vai perceber? Que os objetos que acabam sendo incidentes e que são de cor vermelha, eles vão receber a luz vermelha e eles serão vistos por você na coloração vermelha. Porque eles foram recebidos por uma luz vermelha e houve a reflexão da luz vermelha até o seu olho. Os objetos que são brancos, vai incidir uma luz vermelha nesse objeto. A luz vermelha vai produzir um reflexo apenas da cor vermelha e, como consequência, eu verei também esse objeto vermelho. Porém, jovens, se o objeto for preto, o que vai acontecer? Qualquer cor que incida a superfície desse objeto, essas cores serão absorvidas. E aí, professor? O que vai acontecer? Você vai ver o objeto preto. Tá? Você vai observar este objeto de coloração preta. Perfeito. Show de bola. Jovens, até aqui tudo bem? Até aqui tranquilidade. Vou continuar, certo? Esse foi o último fenômeno óptico que a gente ia ver hoje. Só existem esses três: refração, reflexão e absorção da luz. Galerinha, vamos agora falar com mais propriedade da reflexão da luz.
Voltando à definição desse fenômeno. Reflexão da luz é quando um raio luminoso atinge a superfície refletora e retorna ao seu meio original. Retorna ao seu meio original. É o que está acontecendo na imagenzinha da esquerda, né? A luz incide numa superfície refletora, por exemplo, um espelho, que pode ser um espelho, e esse espelho vai refletir essa luz. Tá? Então aqui você pode ter um espelho, ó. E aqui eu vou ter a reflexão dessa luz. Observa o que está acontecendo na outra imagem. Na imagenzinha da direita. Você tem a superfície de um lago. E ao fundo você tem as florestas. Uma casinha lá no fundinho. As pedras. Uma montanha. Mas você também tem tudo isso de cabeça para baixo. O que aconteceu, professor? É o mundo invertido do Stranger Things? Não. Não é o mundo invertido, não. É um reflexo da superfície do lago. Um reflexo na superfície do lago. Um reflexo das plantas, das florestas, da montanha. Ok? Então, a reflexão da luz, o raio luminoso vai atingir a superfície refletora e retorna para o seu meio original. Esse fenômeno vai permitir que a gente enxergue os objetos que não produzem luz própria. Tá bom? No caso do espelho, toda luz que incide nesse espelho, essa luz acaba retornando. Ela acaba voltando. Por quê, professor? Porque essa luz, ela atingiu uma superfície refletora. Você vai tirar uma foto com flash, com o celular mirando o espelho, a foto você só vai ver o clarão. Porque você acabou produzindo um reflexo daquela luz que você atingiu a superfície espelhada. Tá bom? Meus queridos, vamos agora falar com mais propriedade dos tipos de reflexão. Vão existir dois, né? A reflexão, nós estamos chamando de regular, e a reflexão do tipo difusa. A reflexão regular, quando é que ela vai ocorrer? Ela ocorre quando o raio de luz incidente e o refletido obedecem às leis da reflexão. Essas leis a gente vai conhecer já já, mas eu já vou te adiantar. A reflexão regular, ela vai produzir imagens semelhantes ao objeto. Você observa aí o cachorrinho imagem e o cachorrinho objeto. Não dá para saber quem é quem. Você pensa aí que são dois cachorrinhos objetos. Até o próprio cachorrinho está pensando isso. Meu Deus, será que é um outro cachorro? Por quê? Porque esse cachorrinho aqui, que é o objeto,
ele está na frente de um espelho que está produzindo uma imagem perfeitamente dele. Imagem perfeita. E aqui, então, eu posso dizer que é um exemplo de reflexão regular. Eu estou produzindo uma imagem perfeita, simétrica em relação a mim. E aí você tem aqui um exemplo de como os raios eles incidem e retornam de uma superfície, como por exemplo o espelho. Aqui você tem os raios incidentes, RI, e esses raios eles acabam incidindo essa superfície S do espelho e retornando como raios refletidos da mesma forma como eles eram incidentes. Você vê que não mudou nada, né? Os raios continuam paralelos em relação aos outros. Isso vai formar imagens idênticas aos objetos. Reflexões idênticas aos objetos. Temos também, jovens, a reflexão do tipo difusa. A reflexão do tipo difusa, os raios incidente e refletido, eles não seguem um padrão, não formam o mesmo ângulo, como a gente via na situação anterior. Tá? Então, eles não vão seguir o mesmo padrão como na regular. Você vai observar isso na imagem. Esses raios aqui, que são os raios incidentes, eles seguem um padrão. Você vê que eles estão distantes, a mesma distância um dos outros. Porém, os raios refletidos, eles não vão seguir esse padrão. Você já vê que tem um mais distante, né? Então, eles não vão seguir um padrão. E assim, esse fenômeno acontece, a justificativa para esse fenômeno acontecer é a irregularidade da superfície refletora. Você observa que a superfície refletora agora, ela não é perfeitamente lisa, como no caso da reflexão regular. Na reflexão difusa eu já tenho essa imperfeição da superfície. Ok? E assim eu vou produzir aqui, jovens, olha só, uma imagem desfocada. Você está vendo aí a construção, o prédio, e no rio você observa um reflexo desse prédio. Mas esse reflexo não é com nitidez. Você não consegue observar a nitidez de imagem e objeto, como o caso lá do cachorrinho, né? O cachorrinho estava nítido, imagem e objeto, e a gente não sabia quem era quem ali na imagem, na figura. Quem era objeto, quem era imagem. A figura eu não conseguia distinguir exatamente porque eram iguais. Perfeito? Show de bola, jovens. Professor, podemos prosseguir? Vamos lá, vamos prosseguir. Mas eu quero a participação de vocês. Quero saber se está tudo bem. Estão conseguindo compreender. Eu quero saber se está tudo ok.
Beleza, né? Pronto, galerinha tá com a gente, tá acompanhando. Bom saber que vocês estão aqui comigo. Galerinha de Betânia, né? Muito bem. Pois vamos continuar, né, jovens? Vamos lá. Meus queridos, primeira lei da reflexão. Agora a gente vai trabalhar com as leis da reflexão. A primeira lei, ela é bem simples. Ela é bem simples. Ela vai dizer o seguinte: os raios de luz incidente, que eu vou chamar de RI, refletido, que eu vou chamar de RR, e reta normal, que essa reta normal eu vou chamar de N. Reta normal. Eu tenho esses três no mesmo plano. Eles são coplanares. Pode anotar aí. Coplanares. Professor, o que quer dizer coplanares? Eles estão no mesmo plano. Como é que eu sei que eles estão no mesmo plano, professor? É o seguinte. Imagina que você fez esse desenho na folha de papel. Então, essa parte amarela da imagem seria a folha de papel. Quando você desenhar eles na folha de papel, você vai criar essa linha imaginária que é a normal. E essa normal vai separar esses dois raios, ó. O raio incidente, que ele incide na superfície refletora, e o raio refletido, que é o raio que retorna da superfície refletora. Você vai colocar todo mundo no mesmo plano, no mesmo papel que você desenhou. Mesmo papel que você desenhou a reta normal, você vai desenhar o raio incidente, você vai desenhar o raio refletido também. Perfeito. Show de bola. Então, isso quer dizer que nesse plano aqui, ó, o plano amarelinho, eu contenho RI, que é o raio refletido. Eu contenho, RI, que é o raio incidente. Eu contenho RR, que é o raio refletido ou de reflexão. E eu contenho a normal. Então, essa primeira lei só diz isso. Que eu terei esses três no mesmo plano. O raio refletido, ele não sai do papel e vem para os seus olhos. A normal, ela não está entrando no papel. Nem também o raio refletido. Todos eles estão anexados no papel, no mesmo plano. Todos eles estão anexados na telinha que você está assistindo essa aula. Perfeito?
Show de bola, jovens. Vamos então para a segunda lei, para a gente finalizar essa parte teórica da aula. A segunda lei, ela é a abordagem matemática da reflexão. Ela vai dizer que o raio incidente RI, o raio refletido RR e a normal também tem uma segunda relação. Qual é a segunda relação? Raio incidente e normal formam o mesmo ângulo que raio refletido e normal. Como assim, professor? Eu vou ter uma linhazinha imaginária, que eu estou chamando de reta normal, e essa linha imaginária, ela vai separar o raio incidente do raio refletido. O ângulo existente entre a normal e o raio incidente, eu vou chamar de ângulo de incidência. Vou chamar de I, ângulo de incidência. Esse ângulo, jovens, ele deve ser igual a esse segundo ângulo aqui, que é o ângulo entre a normal e o raio refletido. Esse ângulo, ele deve ser R e ele deve seguir essa ideia aqui. Ângulo de incidência deve ser igual ao ângulo de reflexão. São iguais. São iguais. Certo? Então, essa reta normal, ela separa os dois raios, o incidente e o refletido. E essa separação produz dois ângulos. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. A segunda lei da reflexão diz que esses ângulos são idênticos. São iguais. Perfeito? Vamos aplicar na prática. Vamos aplicar na prática essa ideia. Olha só o nosso primeiro exemplo. Um raio de luz incide num espelho plano, formando um ângulo de 40 graus com sua superfície. Então aqui, ó, esse ângulozinho aqui, ele é um ângulo de 40 graus. Qual é o correspondente ângulo de reflexão? Ele quer saber quem é o ângulo Rzinho. E aí, professor? Como é que eu faço? A gente tem que partir aí de uma abordagem matemática. Jovens, essa reta normal, eu quero que você observe que, em todos os casos, a reta normal, ela é perpendicular à superfície plana. Essa reta normal, ela sempre vai formar 90 graus com a superfície plana. E aí é essa ideia que a gente vai usar no nosso exemplo número 1. Observe que eu tenho aqui, ó, um ângulozinho de 90 graus. Então, eu vou usar a propriedadezinha lá do OPV. Ângulos opostos pelo vértice. Se nesse ponto eu tenho um ângulo de 90 graus, quer dizer que nesse outro lado aqui, eu também tenho que ter um ângulozinho de 90 graus. E aí,
Para produzir esse ângulo de 90 graus, eu tenho que somar 40 graus mais o ângulo I, que é o ângulo de incidência, para dar 90 graus. 40 mais I são ângulos complementares, que somados eu produzo um ângulo de 90 graus. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o I em evidência. Então, passo 40 para o outro lado. E aí eu fico com 90 menos 40. 90 menos 40, o ângulo I vale 50 graus. Porém, assim como o ângulo I vale 50, o ângulo R também vale 50. Que a segunda lei diz que eles são iguais. Certo, jovens? Beleza. E aí, galerinha, a gente vai partir dessa ideia. Em todas as situações, a gente vai utilizar nossa abordagem geométrica, o nosso conceito geométrico, certo? Nossos artifícios da geometria para a gente utilizar nas questões de física. Tá bom? Vamos finalizar aqui o nosso primeiro horário. Voltamos daqui a pouquinho no segundo horário. E não saia daí, já já a gente retorna, tá bom? Até lá!